Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar falando sobre a semana um, que ela fala sobre a teoria evolucionista, e da aula PET 4, né? Hoje eu, né, e a Julinha aqui vamos apresentar, nós discentes, do programa de residência pedagógica. Bom, como eu disse, hoje a gente vai apresentar a teoria evolutiva. Então, lembra que a preceptora Raquel falou sobre a origem da vida, como que o planeta ele passou por algumas transformações entre clima, entre algumas coisas químicas, e, entretanto, a gente tem aí alguns organismos surgindo, os primeiros organismos, né? E aí a gente começa com as bactérias, a gente começa com esse grupo de organismos. Só que eu não sei se vocês sabem, mas a Terra, ela não tem pouco tempo de vida. A Terra, ela tem milhões de vidas. Então, muitos organismos acabaram passando por ela, né? E a gente tem entre esses organismos, né? Os dinossauros, por exemplo. E antes disso, os primários são as bactérias, então as bactérias são bem primitivas. E hoje a gente vai falar sobre a evolução das espécies. Como que os filósofos acreditavam que permanecia essa adaptação, esse tempo deles. Então, eles acreditavam, né, no fixismo, que as espécies eram imutáveis ao longo do tempo e permaneciam as mesmas desde o momento da criação até os dias atuais. Isso era que o naturalista Aristóteles, né, grego, acreditava. Então, ele não admitia a ocorrência das transformações da espécie. Então, ele acreditava que a espécie que vivia antigamente lá na Grécia Antiga ela estaria sem transformação nenhuma até os dias de hoje, e não é verdade isso. Então, como a percepção da evolução das espécies, elas se alteram ao longo do tempo, e as formas de vida na Terra foi evoluindo ao longo dos anos. Vocês sabem disso? E hoje a gente vai explicar mais sobre isso. Então, a ideia do fixismo, segundo Aristóteles, é que as espécies elas são imutáveis, então elas não se modificam ao longo do tempo. Só que isso a gente vê que está errado. Vamos lá ver? E aí a gente tem alguns fósseis comprovando isso, né? Os fósseis que a gente tem hoje é uma teoria mais, é, mais convicta de que todas essas espécies passaram por aqui e que a gente tem, né, representando aí os fósseis ou vestígios ou até mesmo restos, né, desses esqueletos presentes debaixo do nosso solo, por exemplo. Então, os dinossauros, a gente soube que existia dinossauro, algumas espécies de ancestrais de crocodilos, por exemplo, e alguns insetos também. Então, a gente consegue ver através dos fósseis que existia uma vida anterior à nossa. E essa daqui é a Lucy, Australopithecus afarensis, que é um ancestral comum vindo da gente. Então, a gente começa a ter certeza sobre que existia um ancestral comum antes da gente. E aí, a teoria evolucionista, ela se ramifica, né? Então, como se ramificou as formas de vida? Baseado na ciência, que é justamente isso que eu falei para vocês. Os fósseis antigos, vestígios e restos que contêm no solo, mostra para gente uma ciência mais convicta de que existia uma vida anterior à nossa e que existiam ancestrais comuns e que existia outras espécies, né, competindo entre outras. E aí a gente tem uma teoria criacionista, né, que ela não pertence ao mesmo mundo que é baseado na ciência, ele é baseado na fé ou na religião, que é quando alguns familiares de vocês, né, acreditam que vem um Deus, ele coloca alguns bichos na Arca de Noé e vem
né? Criando cada casal e se reproduzindo, né? Esse é baseado na fé, que é uma teoria criacionista. E aí, baseado na ciência, a gente tem essa convicção sobre os fósseis e sobre os ancestrais comuns vindos de algumas espécies. E aí, a teoria criacionista, ela é uma fé baseada na religião, mas ela se complementa muito à teoria evolucionista, porque ela mostra para a gente a quantidade de tempo que a gente tinha, né? Então, baseado no cristianismo, por exemplo, a gente via que na Bíblia, antes de Cristo, a gente percebia que a gente poderia contar esse tempo na Terra com essas teorias. E aí vem Lamarck, né? Lamarck, ele é um francês naturalista que trabalha observando moluscos, e aí ele começa a ver o comportamento desses animais e ele estabelece o entendimento. Quando um órgão ele é usado mais do que os demais, ele se desenvolve mais do que os outros. E ele coloca como um nome chamado uso, a lei do uso, né? Então, quanto mais eu estico essa mão, mais essa mão fica maior e os demais deixam de desenvolver, enfraquecem e passa a não funcionar mais. Então, se eu uso essa mão, tecnicamente essa mão vai ficar mais longa do que a outra que eu não estou usando. Então, ele acreditava muito nisso. Só que mais para frente, né, a teoria de Lamarck foi muito importante, mas não era tão reforçada, então não pareceu tão certa, mas contribuiu muito para a ciência. E aí, a gente, com a lei do uso e desuso, Lamarck ele conclui, né, que a transmissão de características adquiridas poderiam ser passadas de geração para a geração seguinte. Então, filhos de pais que alongam mais o braço poderia passar com membros maiores para a próxima geração. E isso não é verdade, né? Não é tão verdade, mas como que eu vou poder falar para vocês? Uma pessoa que está na academia, ela está lá malhando, logo que ela vai conseguir atrofiar os seus músculos, né? Mas isso não é por conta das características, né? Então, é meia verdade. E aí a gente vê que o Lamarck, ele começa a introduzir na ciência, mas não tanto, né? E aí vem o Darwin e mostra uma outra coisa, que é a parte da Júlia, que ela vai mostrar logo depois para vocês. Então, Lamarck, ele dá o exemplo das girafas. Então, no uso e desuso desses órgãos e de outras estruturas, elas não alteram o DNA dos genes que serão transmitidos aos descendentes. Então, aí comprova que ele está errado. Então, ele usa a girafa para falar que as girafas, conforme elas precisavam se alimentar nas árvores, cada vez mais que ela esticava o pescoço e ela conseguia se alimentar, mais o seu pescoço aumentava. E isso, né, não pôde ter uma conclusão convicta. Então, essa teoria ela não está tão certa. E aí, no uso e desuso desses órgãos e as outras estruturas, elas não alteram o DNA dos genes que serão transmitidos aos descendentes. Então, tá meio que errado essa teoria dele. E aí, a gente vê muito essa imagem, eu quis colocar uma imagem polêmica, a gente vê uma imagem muito polêmica sobre essa escala, né? Do macaco e o homem logo depois. Essa imagem, ela tá totalmente errada. E a gente tem, né, algumas expressões que elas também estão erradas, como o homem veio do macaco, que isso está errado, o homem descende de um macaco, isso também está errado. Então, a gente vê que o homem, ele evoluiu de um primata, e ele é um, né? O homem, ele partilha um ancestral com o macaco também. E aí, essa frase está ok, está certa? E a gente tem uma árvore ramificando as espécies. A gente tem os símios pequenos, os símios do Novo Mundo e os símios do Velho Mundo. E aí a gente começa a ter ancestrais comuns, adaptando. Lembrando que o ambiente ele influencia muito, né? E aí se ramifica essa árvore e nos separa um ancestral comum.
de um primata que deu origem a ambos. E aí a gente tem que se habituar. Nessa escala, a gente vê que os primatas, eles ficaram sem alimento, né, que eles ficavam nas árvores e eles precisaram descer das suas árvores para poder adaptar ao meio ambiente. Então, ele precisou caçar e conforme os anos foi passando, ele precisou se adaptar a andar a se tornarem bípedes e não com as quatro patas, e aí começa a se adaptar, o clima ele começa a ficar mais quente ou mais frio, eles precisam comer, e aí vem a caça e começa a adaptar o meio para eles, né? Tanto até que a gente tem o Homem das Cavernas lá, né? Não sei se vocês já viram o vídeo, mas que eles não conseguem falar, eles só conseguem ficar rugindo e apontar algumas coisas. Então, a gente vê que essa escala dos homens das cavernas vem desde aí. E aí a gente tem uma ramificação dessas outras espécies, né? E, bom, é isso que eu queria passar para vocês. E a Julinha vai falar da teoria de Darwin agora, só para vocês entenderem mais. Olá, pessoal. Então, eu vou falar um pouco sobre a teoria de Darwin, que é o darwinismo, que são as teorias evolucionistas no pensamento de Darwin. Então, ele acreditava que os descendentes eles eram mutáveis. Então, um filho ele não vai ser exatamente igual à mãe ou o pai. Ele vai ter as duas características dos dois e ele vai ser diferente dos pais. Então, isso difere, né? É diferente do fixismo, que o fixismo, como a Albina já disse, ele se baseia em que as espécies elas não mudam, elas não se modificam. Então, elas sempre foram assim e sempre vão ser assim. Na teoria de Darwin, ele acredita ao contrário, que na verdade os descendentes nunca vão ser iguais, idênticos aos seus parentes, né, anteriores. E a teoria de Darwin, ela se baseia na ancestralidade comum e na seleção natural, que eu vou citar um pouco mais para frente. E ele foi um britânico que ficou muito conhecido, muito famoso pelas suas ideias evolucionistas, né? E ele publicou um livro que chama A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. E esse livro ele foi publicado em 1859, então assim, ele é bem antigo. E a ancestralidade comum, ela, ela baseia-se que todos os animais, todos os seres, eles têm um ancestral em comum. Então, todo mundo surgiu daqui, que essa vida, ela foi se modificando, se modificando, se modificando, dando origem a novas espécies. Então, essa sucessão de ancestrais foi a responsável por esse surgimento de várias espécies. E temos várias evidências moleculares, celulares e anatômicas, como, por exemplo, eu trouxe aqui os órgãos homólogos. Então, como podemos ver aqui, o ser humano é a mão, né? Do cachorro é a pata, do pássaro é a asa e da baleia a nadadeira. Mas a estrutura base, ela é muito parecida. Um pouco mais diferente, assim, a do pássaro, nessa parte aqui de baixo, que a falange, ela é dupla, né? Temos duas aqui. Porém, ela tem a mesma base, a mesma estrutura base dos outros ossos. Então, isso indica
que esse desenvolvimento foi dado a partir de um ancestral em comum. E eu também trouxe esse desenvolvimento embrionário, que a gente pode ver que... Opa, aqui. Vocês verem que a da baleia também é muito parecida. Mas o desenvolvimento embrionário é do cão e do homem. Então, quando o embrião ele está ali sendo formado, né, dentro do útero da mãe, até algumas semanas, até alguns meses, até eles vão ser muito parecidos, esse embrião. E eles vão se diferenciar muito perto do nascimento. Então, isso também indica que teve uma evolução de um ancestral em comum. E a seleção natural, né? Darwin, ele via que a mesma população tinha diferentes características e que, por ter essas diferenças de características, alguns indivíduos, eles tinham umas vantagens de sobrevivência naquele ambiente maior do que um outro indivíduo da mesma espécie. Eu vou dar o exemplo do pescoço da girafa, que uma girafa com um pescoço maior, ela tem uma disponibilidade de alimento maior, porque ela pode comer tanto aqui de baixo, quanto aqui de cima, na copa da árvore. Então, tipo, se tiver uma falta de alimento, né, uma escassez, e aqui nessa parte de baixo da árvore tiver sem folhas, quem que vai sobreviver melhor? Claro que é a girafa com o pescoço mais alongado, porque a de pescoço menor, ela não vai conseguir ter acesso a esse alimento. Então, ela tem uma vantagem de sobrevivência menor em relação às girafas de pescoço longo. Consequentemente, as girafas de pescoço longo, elas vão conseguir ter um sucesso reprodutivo muito maior, porque elas vão ter mais energia e provavelmente vai ter uma população um pouco maior, porque com essa escassez de alimento, as girafas de pescoço curto podem acabar morrendo. Então, com isso, nessa população de girafas, tem um aumento dessa característica de pescoço longo, porque ele é mais adaptado ao ambiente. E agora eu trouxe um gifzinho só para mostrar, né, como muitos pensam que foi a evolução, que vai passando de retinho numa linha. Mas na verdade não. Na verdade a evolução, ela é como se fosse uma árvore. Ela tem vários galhos, vários ramos, onde vamos ter diferentes espécies habitando na mesma época, épocas diferentes, até chegar hoje, né, no ser humano. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.